Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa oficina de teatro online. Estamos na nossa aula 21. Uou! Pedimos aos nossos alunos inscritos na oficina que ao entrar no chat, coloquem seus nomes, combinado? E no final, quando acaba a aula, a gente fica aqui com vocês nos comentários, combinado? Se por acaso você perdeu alguma das nossas aulas, não precisa ficar estressado. Elas estão disponíveis aqui no nosso canal. Então é só você entrar lá e conferir. Combinado? Mas antes de entrar no conteúdo da nossa aula de hoje, nós vamos fazer aquela viagem no tempo e assistir às atividades que eu pedi para vocês na aula passada. Vamos ver o que vocês aprontaram? Segue comigo no momento. Comenta. Pessoal, foi muito gostoso, foi muito divertido assistir as cenas que vocês criaram. E como vocês estavam à vontade falando o gromelô ou a blablação, perceber as intenções claras nas cenas de vocês, o corpo presente, esse corpo que vocês não deixaram esquecidos e ficaram só no blá blá blá, no discurso, o corpo presente e as intenções claras. Isso foi muito gostoso de ver em todos os exercícios. E a gente foi conseguindo entender a história, a ideia que vocês queriam passar. Tivemos muitas histórias diferentes aqui, muitas ideias circulando. Nós tivemos uma aula de balé, a primeira aula depois do fim do isolamento social, a primeira aula presencial. A gente percebia aquela professora entrando em cena muito feliz de estar dando aquela primeira aula presencial, mas em algum momento ela fica chateada e a gente vai entender. Na cena em português a gente entende melhor o que foi. E o que foi? 5 alunas faltaram e ela estava sentindo falta da presença dessas alunas, que combinaram que iam. Nós tivemos uma aula de bateria, na verdade uma live, em que um baterista ia dar uma live ali, uma pontinha. Mas não é pontinha não, como é que eu não falo disso? Uma palhinha! Na verdade, uma palhinha. E a gente percebe que tem problema com o áudio, ele levanta pra consertar, ele também mostra as baquetas dele, todas remendadas. E depois a gente vê que de novo dá um problema, ele vai mexer e a live cai. E a gente sabe bem como é que é isso, né? O famoso travei na live. A gente sempre trava em umas posições muito estranhas, vocês já repararam? Tivemos uma professora de ciências dando aula na escola e o aluno, professora, eu tenho uma dúvida. E ela falava, qual é a dúvida? E aí ele, eu quero ir no banheiro, eu preciso ir ao banheiro. Tá, vai no banheiro. Ali as intenções estavam muito claras também, a gente via pela movimentação e pela intenção toda a história que vocês estavam querendo contar. Tivemos uma aula com um professor de matemática que estava dando a sua aula perguntando se os alunos tinham feito o exercício e tinha um, olha, que não estava nem aí de fora. Fez o exercício? Ele achando que ele tinha feito o exercício, mas na verdade ele estava com um fone no ouvido, ouvindo uma música, acompanhando e rolou uma bronca. Tivemos 2 irmãs disputando o controle remoto. Me dá, eu quero. Aquela briga, trocando, e quem resolve é a mãe, que chega e desliga, acabou tudo. Uma vendedora de bolsas que vai de casa em casa oferecendo seu produto. Então a pessoa tá em casa varrendo a casa, cantando em gromelô, que foi muito interessante, foi muito gostoso de ouvir. E ela entra vendendo a bolsa e vai mostrando todas as características daquelas bolsas, e aquela pessoa acaba comprando uma das bolsas por conta de alguns detalhes que ela gostou mais, e a vendedora sai feliz que vendeu
mais uma bolsa. Nós vemos um personagem que estava com um celular na mão, feliz da vida, olhando pra baixo, pá! O telefone cai, quebra o celular. Já era. Tivemos uma cena com uma pessoa que é de fora da cidade, parecendo uma turista que tava com chapéu, óculos, um mapa na mão, e a gente já identifica logo pelo aquele figurino que é alguém que é de fora da cidade, que não mora ali, pedindo informação pra outra que tava ali falando no telefone, e a outra foi dando as informações de forma bem clara, pra direita, pra esquerda, vira pra lá, vira pra cá, e a gente entendeu. E também a personagem que vinha de fora também entendeu tudo e agradeceu. Foi muito interessante como o corpo presente contou tudo que a gente precisava ver além da intenção da fala, que estava toda no Gromelô. Nós tivemos uma personagem que entrou em cena com muito calor e a gente foi vendo que ela estava com muito calor e em algum momento ela resolve ligar o ar-condicionado e deu uma relaxada. Teve uma informação na cena em português que eu não tinha percebido na cena em Gromelô, que a intenção daquela personagem era ir à praia, mas por conta do calor, ela resolveu ficar em casa. Já já a gente vai falar sobre isso. Pessoal, as cenas foram muito gostosas de assistir. Eu percebi o corpo de vocês presente, tanto na cena em português quanto na cena em Gromelô. Na cena em Gromelô, ela obrigava vocês a estarem com as intenções claras e com o corpo presente. Mas na hora do português, que o discurso já estava ali, eu pensei, o que poderia ter acontecido é o corpo ficar para segundo plano, vocês ficarem só resolvendo com a fala, mas não foi o que aconteceu. O corpo continuava presente, aliás, vocês reproduziram as mesmas ações, os mesmos gestos, os mesmos movimentos, com a mesma expressividade. Isso foi ótimo. Foi muito bom ver vocês à vontade falando aquele Gromelô. Vocês estavam inteiros em cena, se divertindo. Foi muito gostoso de ver. Agora, vindo naquele pontinho que eu falei pra vocês que eu já ia falar sobre isso. Pra gente pensar. Assistindo as cenas em Gromelô e assistindo as cenas em português, a gente percebeu que a grande maioria das informações a gente entendeu tudo na cena do Gromelô. Que o contexto geral, o que acontecia, os pontos principais, a gente entendia tudo na cena com Gromelô. Mas na cena em português, a gente percebeu uma outra informação, que seria uma informação mais específica, vamos dizer assim, que a gente não pescou na cena em Gromelô. Por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos, tá, gente? Só pra gente pensar junto. Você vai escrevendo aqui pra mim, em cada caso, o que poderia ser? Por exemplo, na cena do professor. Eu percebi que era um professor de escola, mas pra eu entender que era um professor especificamente de matemática, que eu só fui saber disso na cena em português, o que esse professor poderia estar fazendo de específico de uma aula de matemática? Primeira coisa que a gente pensa são os números, né? Então, ensinar a contar, os números mais presentes nessa cena, ficaria claro pra mim que é uma aula de matemática. O uso de objetos pode ajudar também, tanto os objetos reais quanto os objetos imaginários. Por exemplo, um livro de matemática em cena já me traria a leitura imediata de que é uma aula de matemática. Mas poderia ser também um livro imaginário, e aí a gente podia investir nos números. O que vocês acham? Na cena, por exemplo, da professora de balé que tava ali, primeiro animada, depois ela ficou... A gente viu que alguma coisa chateou ela. Pra gente entender especificamente o que deixou ela chateada foi a ausência de algumas alunas, o que a gente poderia inserir nessa cena? Pra deixar isso bem claro. Na cena em Gromelô. Escreve aqui. Por exemplo, uma chamada. Fazer a chamada... Fulano de tal. Você fala até em Gromelô. Olha, vê se tá. Tá. Ciclano de tal. Tá. E... Aí quando ela vê, ela conta, tem 5 que faltaram. Já dá uma dica maior pra gente do que deixou ela chateada. E que outras possibilidades teriam? Escreve aqui pra mim. Por exemplo, a cena da menina que tava com calor. Mas que eu só entendi na cena em português que além de calor, ela tinha a intenção de ir à praia. O que poderia deixar claro na cena em Gromelô? Que também, além de calor, ela queria ir à praia. Será que entrar com um biquíni, um guarda-sol, óculos escuros e aí achar que tá muito calor, desiste e tira tudo? E aí, liga o ar? Que outras possibilidades? Percebem? Pessoal, foi maravilhoso. Tô aqui trazendo algumas dicas pra gente pensar, pra vocês terem cada vez mais ferramentas pra deixar bem clara a ideia que vocês estão querendo passar. Algumas pessoas fizeram cenas muito legais, mas não deram uma aula como eu pedi. Eu pedi pra ser um professor dando uma aula de alguma coisa. Entendem? Algumas pessoas esqueceram de fazer a cena em português. Aí eu fiquei sem saber se todas as ideias que vocês pensaram foram passadas na cena em Gromelô. Pessoal,
Foi muito legal. Muito feliz de vocês terem aceitado esse desafio de fazer uma cena em Gromelô. E mais feliz ainda de ver vocês super à vontade falando Gromelô. O corpo presente, a intenção clara. Pessoal, arrasaram! Então, pessoal, o conteúdo da nossa aula de hoje... Então, pessoal, o conteúdo da nossa aula de hoje. E é isso, gente, tô doida! Tô doida nada! Então, pessoal, o conteúdo da nossa aula de hoje vai ser sobre possibilidades. Eu aqui fiz essa apresentação de formas diferentes, de maneiras diferentes, porque eu estou falando de possibilidades, veja bem. Isso aqui era só uma apresentação, uma introdução. Então vocês percebem que eu tinha uma única frase, que era apenas a introdução da nossa aula de hoje, do conteúdo da nossa aula de hoje. E eu fui experimentando formas diferentes de falar, de fazer, de agir, e era só uma breve introdução. Eu não fiquei, é claro, buscando se estava bom, se estava ruim, eu estava só experimentando, estava brincando. E esse processo de experimentar, de brincar, é muito importante. Sem se apegar muito aos resultados, esse primeiro instante, é bom a gente experimentar, explorar formas diferentes de fazer. Claro que depois que a gente pensa na cena, a gente tem que fazer escolhas. E aí, a gente vai pensar o que fica mais coerente dentro da situação que você escolheu, das suas ideias, dentro da linguagem cênica que o diretor pensou, qual era a leitura que aquele diretor estava dando para aquele texto ou para aquela cena. Mas num primeiro momento, é importante experimentar. Na aula passada, nós falamos sobre o Gromelô. Vocês lembram? E vocês acabaram tendo que usar mais o corpo de vocês. E é claro que isso não foi por acaso. Um dos objetivos do jogo do Gromelô é ajudar o corpo de vocês a ficar mais expressivo. Obrigar o corpo de vocês a se expressar. Muita gente acha que o importante na interpretação é a fala, é a forma só como vai falar. Mas não é bem assim, a gente já tem falado sobre isso aqui. É claro que é importante também, mas uma fala, ela vem acompanhada do corpo. O corpo tá junto, o corpo tá presente. Não tem como desassociar uma coisa da outra. O corpo tá refletindo aquilo que a gente está passando. A fala é a expressão do que a gente quer e o corpo reflete o que a gente está sentindo. Por exemplo, se uma fala é "eu estou muito à vontade" e o corpo da pessoa tá assim, ó, vamos dizer, fechado, uma mão que não para, "eu tô muito à vontade", você acha que esse corpo tá condizente com a fala? O que esse corpo está expressando? Justamente o contrário do que a pessoa está falando. Eu não vejo uma pessoa à vontade. Então, a gente não pode deixar de pensar no nosso corpo quando a gente está pensando na nossa fala. É importante trazer atenção para o nosso corpo, um corpo livre de tensões, mas ao mesmo tempo desperto, disponível. Ou seja, sem moleza, sem preguiça, deixando a criatividade livre. Eu vou propor aqui alguns exercícios para a gente pensar em soltar um pouco mais o nosso corpo e deixar ele um pouco mais disponível, certo? Disponível e atento. Você vai fazer o seguinte, você vai dar uma andadinha, simplesmente andar, pelo cômodo que você tá. Pode ser um espaço pequeno, você só vai andar. É um exercício simples, mas é conhecido por todo mundo e é muito usado. Só gasta uns minutinhos, vamos lá. Começa a andar aí por onde você está, vai deixando seus pensamentos se acalmarem e vai prestando atenção no seu corpo. Isso. Tá andando? Como é que você pisa? Pisa pra dentro? Pisa pra fora? Quais as partes do seu pé que tocam no chão? O que pisa primeiro? O que toca no chão primeiro? O calcanhar ou a planta dos pés? Vai observando. Vai prestando atenção em cada partezinha do seu corpo. Vai subindo. Como é que são os seus joelhos? Eles flexionam na hora que você anda ou eles não flexionam? Eles estão sempre alongados, esticados? Seu quadril vai para um lado, vai para o outro, vai para frente, vai para trás. Repara no seu corpo inteiro. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. E aqui? Na sua caixa torácica, ela é mais fechada, ela é mais aberta, você mexe os ombros. Como é que estão os seus ombros? Seus ombros estão tensos? Tá tenso? Dá uma relaxada, presta atenção na sua respiração. Como é que você olha o mundo? Com o queixo levantado, com o queixo para baixo. Vai prestando atenção no seu corpo todo, em todas as partes do seu corpo. Isso. E na sua respiração. Agora você para.
Presta atenção na sua respiração. Como é que ela tá? Agora você vai dar 10 pulinhos para a direita e 10 pulinhos para a esquerda. Vamos lá, vou contar com você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parou? Presta atenção na sua respiração. Como é que ela tá? Tá diferente, né? Presta atenção no seu corpo desde o dedinho do pé até o seu último fio de cabelo. O que tá acontecendo aí? Fecha os olhos e presta atenção. Outra coisa legal pra gente começar a perceber o nosso corpo é você botar uma música. Põe uma música que você gosta de dançar. Tem que ser uma música que você gosta de dançar. Coloca as mãos pra trás, segura uma mão na outra e você vai dançar com o corpo todo sem poder mexer as mãos. Começa a estudar tantas possibilidades que existem aí no seu corpo. Movimenta ele. Pera que eu não posso levantar, porque senão eu saio do quadro, porque senão eu já tava dançando. Eita! Fica tranquilo que ninguém tá te vendo, né? Então você pode dançar bem esquisito. Já eu não, vocês todos estão me vendo aqui, né? Ok, agora você para de novo, fecha os olhos e presta atenção em como tá seu corpo todo. Reparou? Tá diferente. Sua respiração, como é que ela tá? Agora você vai fechar os olhos e vai pensar numa situação que te deixa muito tenso, que te deixa muito nervoso. Por exemplo, a prova de matemática. Mas pensa no que você quiser. E agora repara como é que essa sensação está desde o seu dedinho do pé até o último fio do seu cabelo. Como é que tá o teu corpo inteiro. Escreve aqui pra mim o que acontece. Você saiu de um estado de animação, da dança que você mais gosta, e agora você tá pensando numa situação tensa. O que aconteceu aí com o seu corpo? Escreve aqui pra mim. Percebem que é completamente diferente? Tanto a fala quanto o movimento podem ter qualidades diferentes. Como força, leveza, velocidade diferente. E o corpo e a fala estão ligados de forma harmônica. Bom, agora vamos para a nossa atividade de hoje. Hoje, cada um de vocês vai escolher uma mesma frase e uma mesma ação. Só que vocês vão fazer isso de 3 formas diferentes. Eu vou aqui sugerir uma ação e uma frase, mas você pode escolher uma outra ação e uma outra frase. É com você, tá certo? A ação é entrar em cena e sentar. A frase é: será que vai demorar? Eu vou aqui propor algumas situações, vou dar para vocês algumas circunstâncias para vocês perceberem como a circunstância altera como eu vou fazer essa cena. Vocês lembram disso? Mas eu vou sugerir algumas, você pode mudar. Tem milhões de possibilidades. São só exemplos meus. Imagina que o personagem vai entrar em cena e sentar e vai falar a frase: será que vai demorar? E a situação é a seguinte: o personagem tá ansioso para encontrar aquela pessoa por quem ele é apaixonado. Ou então, tá entrando em cena e sentando e esperando para fazer um teste que pode mudar a vida daquele personagem. Entrando e sentando numa cadeira de um avião, depois de ter ganhado uma bolsa de estudos e que vai passar 5 anos fora, cheio de expectativas, de sonhos. Ó, o avião aí! Sinto que é um sinal! Ou então esse personagem está sentando na cadeira da Polícia Federal porque vai ser deportado para o seu país de origem. Então ele está sentado dentro de um avião porque vai saltar de paraquedas. Está sentado porque vai ser interrogado pela polícia. Está sentado para fazer a prova de matemática, esperando a prova chegar ou esperando o professor chegar. Está entrando, sentando, esperando na cadeira do dentista. Tem medo do dentista? Enfim, pessoal, eu dei várias opções aqui e tem milhares de outras opções. É importante lembrar daquelas perguntas todas. Quem é esse personagem? Cuspi. Quem é esse personagem? Onde é que ele tá? O que ele tá fazendo? Por quê? Como? O que acontece? Como as circunstâncias dadas, as circunstâncias que vocês escolheram vão afetar esse personagem? Lembra do corpo. Se esse personagem tá ansioso, eu quero ver essa ansiedade no corpo. Não só na fala, no corpo também. Não esqueçam dele, ó. Do dedinho do pé até o último fio de cabelo, eu quero esse corpo presente. Temos a intenção da fala com o corpo presente. Juntos e misturados. Experimentem, joguem as ideias de vocês sem julgamento. Não tem certo, não tem errado. Temos ideias circulando. Então eu quero 3 formas diferentes de você falar e fazer esta ação que você escolheu e esta fala que você escolheu. Ok? Lembra de gravar o vídeo com o celular deitado e de me entregar a atividade de vocês até segunda-feira às 21 horas. Combinado?
Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Se inscrevam no nosso canal, deixem seus nomes e suas observações aqui nos comentários. Agradecemos imensamente a PetroRio, nossa patrocinadora oficial, e a produtora Constelar pela realização desse projeto. Um beijo, um abraço bem apertado para vocês e seguimos firmes e fortes juntos. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso